Combate a princípios de incêndio. Se acontecer um incêndio aí na sua empresa, aí no local onde você está, você sabe qual extintor que você precisa utilizar? Você sabe quais os tipos diferentes de incêndio que existe, os tipos diferentes de extintor que existe? Você sabe qual que é a composição do fogo? Você sabe que se você usar o extintor errado, ou você sabia que se usar o extintor errado, você pode causar um incêndio e causar uma grande catástrofe. Se você quer entender melhor esse mundo de extintor, de incêndio e medidas aí para que não aconteça isso, vem comigo, vamos aprofundar isso nesse vídeo. Olá, eu sou Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora, e que bom que você está aqui nesse vídeo, sinal que você quer aprender, entender um pouquinho melhor sobre essa questão de combate a incêndios. Mas antes, o que eu gostaria de pedir para você? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para você fortalecer aqui esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ativa o sininho, que sempre que tiver vídeo novo vai ser acionado aí. E esse a gente preparou é um treinamento diferente, vou compartilhar aqui uns slides aqui para a gente poder ser um pouquinho mais didático e poder mostrar para vocês como a gente pode aí combater o incêndio, quais são as bases disso. Maravilha? Então vamos para a tela do computador. Combate a princípio de incêndio. Tem muitas pessoas que não sabem o que fazer se acontecer um incêndio. E aqui a gente vai dar algumas bases vitais para você poder entender o que a gente precisa fazer. É lógico, você precisa de um treinamento mais aprofundado. Aqui na Gestora a gente tem profissionais capacitados para fazer isso e ajudar você aí em loco. Então, olha só, para a gente começar a conversar sobre isso, o que é importante a gente entender que é necessário para a gente combater o incêndio, a gente ter conhecimento básico sobre o que é o fogo, os elementos básicos do fogo, como acabar, como extinguir o fogo, como usar os extintores de incêndio, tipos de extintores e as técnicas de prevenção. Então, esses aqui são os quatro bases aqui. A gente não vai focar tanto nesse vídeo aqui em técnicas de prevenção. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, você pode deixar nos comentários aqui, a gente aprofunda isso mais para frente, tá bom? Mas o que nós vamos focar aqui? Nós vamos falar sobre os elementos do fogo e o que é o fogo. O conceito do que é fogo é uma reação química com desprendimento de luz e calor. Então, esse é o conceito que a gente tem de fogo. Então, aquilo que você vê ali tem essa descrição um pouquinho mais técnica aqui para a gente poder entender. E aí a gente fala muito sobre o triângulo do fogo, que é o quê? O fogo ele é composto por quatro partes. O que são essas quatro partes? A gente tem aqui o calor. Então, se não tiver calor, não vai existir fogo. A gente tem o comburente. O que é o comburente? É o oxigênio do ambiente. Inclusive, aí tem ambientes com pouca quantidade de oxigênio que logo acaba o fogo. E a gente tem que ter um material combustível. A gente tem que ter algo para queimar. Se não tiver algo para queimar, não vai ter fogo. Então a gente precisa estar antenado nisso. Aqui no caso do calor, o que é importante a gente entender aqui no caso do calor aqui? Os materiais, eles têm o que a gente chama de ponto de fulgor. Eles têm uma determinada temperatura que eles precisam chegar para realmente pegar fogo. E alguns têm um ponto de fulgor muito baixo, outros um ponto de fulgor muito alto. Uns pegam fogo com mais facilidade, e outros demora pra caramba para pegar fogo. Então, existe uma variação aqui com relação ao quê? Com relação ao tipo de material. Aí, alguns, inclusive, defendem que existe o quadrado do fogo, não é triângulo. Por quê? Porque essa quarta parte é a reação desses três aqui. Então, são alguns conceitos diferentes, mas, em suma, a gente precisa obrigatoriamente de calor, a gente precisa de oxigênio. Se não houver oxigênio, não tem como ter fogo, beleza? E, lógico, a gente precisa ter um material combustível. Se não houver tudo isso daqui, o fogo não vai rolar. E isso aqui é importantíssimo eu entender. Por quê? Porque senão eu não consigo entender a sequência dos assuntos. Então, que é o que? São os métodos de extinção de incêndio. Então, como é que funcionam esses métodos para extinguir esse incêndio, para acabar com ele? Então, se a gente tem o calor, tem o comburente, tem o material combustível, que são o triângulo do fogo, a base para existir o fogo, o que você vai fazer para acabar com ele? Você tem uma técnica chamada
abafamento. Essa técnica aqui é a técnica chamada abafamento. E o que que é essa técnica aqui, ó? Se existe o comburente, se existe o oxigênio, o que que o abafamento ele faz? O abafamento ele acaba com o oxigênio, ou pelo menos ele reduz tanto o oxigênio que não tem como continuar tendo fogo, entende? Então, por exemplo, ó, quando você olha aqui o ar, a atmosfera de forma geral, 78% é o quê? Nitrogênio, 21% é oxigênio. Então, não existirá fogo em ambientes com menos de 13% de oxigênio. Por isso, essa técnica de acabar com o oxigênio, ela é tão importante e tão vital aí na questão de prevenção de incêndios aí. Então, a primeira técnica é o abafamento. Outra técnica muito utilizada é o que? É o resfriamento. Mas como é que funciona, Medeiros, essa questão aqui de resfriamento? Bem, o resfriamento, ele atua onde? Atua aqui, ó, no calor, tá? Então aqui, ó, resfriamento, estamos falando de resfriamento, a gente está falando de uma atuação na questão do calor. Se você diminuir a temperatura, o que que vai acontecer quando você diminuir a temperatura? Você vai extinguir, você vai acabar com o fogo. Por quê? Porque dada uma temperatura, se não existir ali, se a temperatura for baixa, acaba com o incêndio. E a última técnica que a gente vai analisar aqui, qual que é? É retirada do material. Então, a retirada do material é o quê? É uma opção para eu acabar com esse fogo. Toda vez que eu tiro ou o calor, ou o comburente, ou o material combustível, toda vez que eu atuo no resfriamento, no abafamento, ou acabar com aquele material, o que que vai acontecer nesses casos aqui? Eu vou acabar, eu vou extinguir com o fogo que começou ali. Então eu preciso ficar antenado nisso, tá? Medeiros, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Então vou dar alguns exemplos aqui para você tentar visualizar aqui. Por exemplo, o abafamento. Você já viu aquelas pessoas, começa uma pessoa a pegar fogo, as pessoas vêm com um cobertor e coloca por cima da pessoa. O que que ela está fazendo ali? Ela está diminuindo a quantidade de oxigênio. Isso é muito bom, isso ajuda a apagar o fogo. Por que que quando uma pessoa começa a pegar fogo, ela não pode sair correndo? Quanto mais ela correr, mais vai aumentar o quê? Vai aumentar o oxigênio, porque ela está correndo. Se ela está correndo, ela está dando mais oxigênio, isso vai pegar mais fogo. Então, qual que é a orientação? A pessoa pegou fogo, deita, fecha a cabeça aqui e rola ali no chão. Para quê? Para diminuir o quê? Diminuir a quantidade de oxigênio, tá? Resfriamento, né? Aqui vem uma coisa que a galera acha que, vamos jogar água, né? A água, qual que é o objetivo? É diminuir o calor, tá certo com relação a isso, tá? Mas eu tenho que ter conhecimento, porque se eu jogar água, dependendo do produto, dependendo da classe de incêndios, pode gerar uma explosão, pode gerar um negócio enorme ali, um problema seríssimo que eu tenho que ficar ligado. E para fechar, retirada do material combustível, que é um exemplo aqui para a gente ir visualizando isso. Sabe o botijão de gás? Botijão de gás, não entra o fogo lá dentro do botijão de gás. Por quê? Porque lá tá cheio de gás GLP. Então, só quando esse gás sai, ele entra em contato com o oxigênio, e aí é lógico, dentro de um calor, dentro de uma faísca, o calor na medida certa vai provocar o fogo. Então, o que que acontece? Se tá vazando o gás ali, o botijão de gás, e você vai bem na boquinha ali do botijão de gás e tampa, pronto, você acabou, retirou o material combustível. Aquilo rapidamente vai evaporar e você acabou, extinguiu, acabou com o problema do incêndio ali, beleza? Então são observações aqui, referências para você entender melhor como atua cada um desses. E aí a gente tem o que? A gente tem as classes de incêndio, classe A, classe B e classe C. A gente vai focar nessas três classes aqui, sabendo que tem a classe D aqui também, que é um pouquinho, a gente vai dar um foco um pouquinho menor para ela. E o que que é legal? Cada classe tem suas características. Como é que funcionam as características da classe A? Queima na superfície e em profundidade. Queima deixando resíduos ou cinza. Medeiros, mas dá um exemplo aí. Então tá aqui, ó, tecido, borracha, madeira, né, papel, plástico. Isso tudo são exemplos do que? Dessa classe aqui, da classe A. Maravilha? Classe B, queima somente na superfície e não em profundidade.
Exemplos, a gente tem aqui gasolina, álcool, gás de cozinha, tem vários exemplos aí, éter, acetona, isso tudo é o que? Classe B. Classe C, materiais elétricos energizados. Então, toda vez que eu falar de computador, de motor, de quadro de comando, se tem energia ali, eu tenho o quê? Um classe C. Se eu fui lá e seccionei, desliguei o disjuntor, pronto, não tem mais energia, a não ser que seja um motor ou um sistema que retém energia, aí você tem que ficar antenado, você tem que entender isso. Mas se ele não retém energia, desligou o disjuntor, acabou a energia, já não é mais classe C, se tornou um classe A ali, beleza? E aí a gente tem a classe D, que são materiais encontrados normalmente em indústrias automobilísticas. Como exemplo, a gente tem raspa de zinco, limalhas de magnésio e elementos pirofóricos como magnésio, zircônio e titânio. São coisas bem específicas de algumas atividades econômicas que a gente tem aqui na questão da classe D. Bem, eu entendi cada uma das classes. Se você tiver aí na sua empresa a oportunidade de pegar um extintor e olhar, você vai ver bem grande no extintor o quê? Ah, aqui é classe A, aqui é classe B, classe C ou a classe D. Você vai ver no extintor qual é o objetivo dele. Entendendo que, basicamente, nós temos três tipos de extintores: extintor de água, tá? O extintor de CO2, que é o dióxido de carbono, e o pó químico, o pó químico pressurizado, o famoso aí PQS. Por que eu preciso entender isso? Eu preciso entender isso porque o água, ele não é para classe B e ele não é para classe C. Por quê? Por causa que se eu colocar o água na classe B, eu vou aumentar o fogo. Na classe C e D, eu vou criar uma explosão. Então, o água é só para o material da classe A, aquele que queima na superfície e em profundidade. E a técnica que eu utilizo é a técnica de resfriamento quando eu uso água. Agora a gente tem o extintor de CO2, o mais caro de todos aqui, e ele usa duas técnicas simultaneamente, que é o abafamento e o resfriamento. E ele não é recomendado para a classe A. Eu até posso aplicar ele na classe A, mas não é recomendado. O grande foco dele é a classe B e a classe C. E para fechar, a gente tem o pó químico, esse extintor, que não é recomendado você usar definitivamente na classe A, tá bom? A técnica que ele usa é o abafamento. Então, o que que ele faz? Ele ocupa o lugar do oxigênio, diminui a quantidade de oxigênio, e isso vai diminuir o fogo, e o foco dele sempre vai ser a classe B e a classe C. Maravilha? Olha só, falamos bastante coisa. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui minha câmera aqui. Opa, voltamos aqui, ó. E aí, você gostou? Se gostou, deixa um joinha. Ficou alguma dúvida aí? Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários aqui. Opa, eu preciso de um treinamento de brigada de incêndio, de combate a incêndio. Eu preciso de um negócio mais prático aqui na minha empresa. Então, entre em contato com a nossa equipe que a gente vai fazer uma proposta personalizada, uma proposta em loco para atender você aí para quê? Para não ter problema. Ah, não, preciso de um projeto de brigada, preciso aprovar o meu projeto lá no bombeiro. Entre em contato com a nossa equipe aqui, a gente vai ter imenso prazer em te atender. Não esquece de deixar joinha, de assinar, de ativar o sino aqui, o sininho, se compartilhar e logo, logo tem mais vídeo para você. Claro, se você quiser que eu fale só sobre medidas preventivas para não ter um incêndio, não ter um problema desse, deixa nos comentários aqui que a gente monta um vídeo exclusivo e específico aí focado na parte de combate a incêndio.